No vídeo de hoje falaremos sobre o classicismo. O período clássico sucedeu o barroco em meados do século XVII. Em termos históricos, coincide com o período do Iluminismo, ou século das luzes. Foi um dos movimentos intelectuais que mudaram o pensamento ocidental e apoiou a supremacia da razão, junto com ideais como o governo constitucional e a separação entre igreja e Estado. Em termos musicais, o classicismo se caracteriza pela clareza da melodia e uma estrutura de harmonia e contraponto menos complexa que a do período barroco. Por outro lado, a forma passou a ter um papel mais importante, tornando-se essa sim mais complexa e mais formalizada. Dentre os instrumentos musicais do classicismo, a grande estrela é o piano. A palavra piano, na realidade, é uma abreviação de pianoforte. O piano gradualmente substituiu o cravo como instrumento preferido dos compositores por ter um mecanismo que permite alterar a dinâmica da música, tornando a acústica mais forte ou mais fraca, daí o nome pianoforte. Em italiano, piano significa fraco. Isso se deve à mecânica. Enquanto as cordas do cravo são pinçadas, fazendo o som lembrar um pouco da viola caipira, as cordas do piano são percutidas por uma espécie de martelo. Comparem o som do cravo e o som do piano. O piano foi uma invenção do italiano Bartolomeo Cristofori, por volta do ano de 1700. Os principais precursores do período clássico foram os filhos de Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedmann, Johann Christian e, principalmente, Carl Philipp Emanuel, talvez o mais bem-sucedido deles. Havendo recebido a educação musical do pai, contribuíram na transição do barroco para o novo estilo, tendo influenciado também gerações posteriores. Um fato notável é que a família Bach teve, ao longo de 2 séculos e meio, mais de 50 músicos, entre compositores, cantores e instrumentistas. O primeiro movimento puramente clássico surgiu com a escola da cidade alemã de Mannheim. Sendo originária da corte do príncipe eleitor Carlos III Filipe de Heidelberg, introduziu várias técnicas inovadoras para a música orquestral, como o tratamento diferenciado das madeiras, que são os instrumentos de sopro sem palheta, como a flauta, o clarinete e o oboé, que não necessariamente são feitos de madeira, mas tradicionalmente são chamados assim. Mas também alguns pequenos recursos, como o Mannheimer Rakete, ou foguete de Mannheim, que é a escalada das notas num arpejando no início das peças, entre vários outros recursos. Os 2 maiores precursores da escola de Mannheim foram Johann Stamitz e o seu filho Carl Stamitz. Outros compositores notáveis da escola de Mannheim são Franz Xaver Richter, Franz Ignaz Frenzel e Christian Cannabich. Mas vale dizer que esses compositores são muito pouco executados nos dias atuais, não sendo nomes muito frequentes nas salas de concerto, embora fossem sim famosos no seu tempo. Entre os gêneros musicais, o mais típico do período clássico é a sonata. O termo sonata, inicialmente, se aplicava a qualquer composição escrita para instrumentos que não tivessem teclado, formando uma tríade com a toccata e a cantata, embora o compositor Domenico Scarlatti tenha chamado de sonatas muitas de suas peças para cravo.
Mas no período clássico, esse termo passou a designar duas coisas. A forma sonata, que é dividida nas seguintes partes. A exposição, que é a apresentação dos temas principais, geralmente dois, ou eventualmente até três, que soam de maneira complementar um ao outro. Por exemplo, o primeiro com um caráter mais triste e o segundo com um caráter mais animado. O primeiro com uma melodia que parece subir e o segundo com uma melodia que parece descer, etc. Depois da exposição tem o desenvolvimento. Aqui são apresentadas as variações sobre esses temas que foram apresentados na exposição de uma forma mais ou menos livre. Mas o mais comum é que as variações dialoguem de maneira dramática, como se cada uma estivesse numa espécie de conflito, uma com a outra. Depois que termina o desenvolvimento, tem a recapitulação, que é como se fosse a resolução desse conflito, com os temas sendo apresentados, mas agora com caráter diferente da exposição. E por último, tem a coda, que é uma palavra italiana que significa cauda. Não é propriamente parte da sonata, mas é uma melodia de fechamento, que de certa forma pode ser entendida como uma espécie de resumo da música. Uma forma bem fácil de entender a forma sonata é como uma contrapartida musical para uma narrativa, um romance. As personagens são apresentadas, depois elas desenvolvem os conflitos, as concordâncias e desavenças entre elas, e por último a narrativa tem a resolução. A palavra sonata também pode servir para identificar um gênero musical. Também uma peça dividida em três partes, sendo que a primeira é em forma sonata, como nós acabamos de explicar, a segunda um movimento lento e a terceira um movimento de andamento rápido. Normalmente nós usamos a palavra sonata simplesmente para peças de solista, geralmente para piano, mas eventualmente piano ou mais algum outro instrumento, ou instrumentos de diferentes naturezas, piano e flauta, flauta e violino, etc. As sonatas para câmara, quando os instrumentos são da mesma natureza, eles recebem o nome de trios, quartetos, quintetos, e especialmente o quarteto de cordas foi muito explorado durante o classicismo. Nós vamos falar agora da sinfonia. De uma forma muito grosseira, nós podemos definir a sinfonia como uma sonata para orquestra. De fato, a sinfonia se consolidou como grande gênero da música orquestral, não só no classicismo, mas também nos períodos seguintes. A estrutura da sinfonia é bem parecida com a estrutura da sonata. De uma maneira geral, nós podemos dividir as sinfonias em quatro partes. A primeira, assim como na sonata, é escrita em forma sonata. A segunda, também como na sonata, é escrita no andamento lento. O terceiro movimento é uma dança, quase sempre um minueto. São dois temas, do mesmo jeito que na forma sonata, mas não tem um desenvolvimento, eles só se alternam. A gente chama de ABA, assim, A, B e A, uma letra para cada um dos temas, como uma convenção para identificar o primeiro, o segundo e o primeiro tema repetido. Depois, o minueto passou a ser substituído pelo scherzo, que é uma palavra italiana que significa brincadeira. Mas apesar do nome, a diferença para o minueto é que o scherzo é mais denso, mais dramático e não tem uma métrica de dança, não é uma peça dançante. E por último, tem um movimento que é sempre rápido e também pode ser escrito em forma sonata, mas o mais comum é que seja um rondó. Você tem um tema fixo que serve de refrão e vários outros independentes que retornam para o mesmo refrão, como se fossem uma estrofe. Uma peça musical sem uma forma definida, que ela serve para diversão, como diz o nome, entretenimento. Normalmente são músicas escritas para festas na corte ou ocasiões especiais que precisam de uma música que não é muito séria. E pode ser dividido em várias partes, ele não tem uma estrutura fixa. Pode ser uma peça única também,
E nem sempre os compositores davam um nome de divertimento para a peça. Às vezes podia ser serenata, cassação, noturno ou algum outro nome sugestivo para o evento em questão. Apesar disso, existem alguns divertimentos que acabaram se consagrando no repertório. Agora nós vamos falar da ópera clássica. Era muito comum que os compositores do classicismo fossem polivalentes, que se dedicassem a vários gêneros, entre eles a ópera. Mas também existem alguns compositores que se dedicaram mais à ópera e deram uma contribuição muito maior para esse gênero. O primeiro de que nós vamos falar é Christoph Willibald von Gluck. Embora Gluck fosse etnicamente teuto-boêmio, ele era nascido na Alemanha, mas de família tcheca e, aliás, ele era falante nativo do tcheco, a maior contribuição dele foi para a ópera italiana e principalmente para a ópera francesa. Gluck escreveu ao todo 50 óperas, dentre as quais as mais famosas são Orfeu e Eurídice, Alceste, Ifigênia em Tauride, Echo e Narcisse, Armide, Paris e Helena. Aliás, uma observação, aqui no canal nós vamos colocar o título das obras preferencialmente no idioma original, que é para facilitar na hora da busca dessas obras na internet, já que nem sempre aparece o título em português. Voltando, além das óperas, Gluck também foi um compositor de balé. Mas nós vamos tratar do balé em um outro vídeo, até porque as principais obras de balé apresentadas hoje são bem posteriores, já de compositores do século XIX. O segundo compositor de ópera de que nós vamos falar é Domenico Cimarosa. Ele é muito lembrado por ser o autor da ópera O Matrimônio Secreto, mas essa ópera foi uma contribuição importante por ser uma das mais influentes óperas cômicas da história. Além disso, Cimarosa também foi autor de outras óperas, menos executadas, como O Mestre de Capela, La Finta Paridina, A Falsa Parisiense, O Retorno de Don Calandrino e La Cleópatra. O terceiro e mais famoso compositor de ópera da nossa lista é Gioacchino Rossini. Rossini já pertence a uma geração posterior de compositores. Ele já é um compositor do século XIX, mas em termos estéticos, claramente ele se enquadra no período clássico. Ele é nascido em 1792, nesse ano Haydn ainda era vivo, mas Mozart já tinha morrido. E a grande obra-prima de Rossini, que foi o motivo pelo qual ele entrou pela lista dos principais compositores, foi a ópera O Barbeiro de Sevilha, certamente a mais popular das óperas cômicas já compostas. Mas além dessa, Rossini também compôs La Cenerentola, ou A Cinderela, A Italiana na Argélia, A Viagem a Reims, Guilherme Tell. Aliás, essa ópera tem uma abertura que também é muito famosa. O Conde de Orin, Semiramide, Hermione e La Gazza Ladra. Por último, nós vamos falar sobre Carl Maria von Weber. Weber já é parte da transição para o período romântico. Pode-se dizer que Weber foi o inaugurador da ópera nacionalista alemã, com a sua ópera Der Freischütz, ou em português, O Franco Atirador. Essa ópera foi apresentada na Alemanha e teve muitas apresentações pelo mundo todo, mas aqui em São Paulo ela só foi apresentada pela primeira vez em 2008, quase 2 séculos depois de ter sido escrita. As outras óperas de Weber que chegaram completas até hoje são Silvana, Abu Hassan, Euryanthe e Oberon. Mas é importante lembrar que Weber não foi compositor só de óperas, ele escreveu também muitas peças para clarinete,
E uma outra obra dele muito famosa é a Valsa Convite à Dança. Agora nós vamos falar da primeira escola de Viena, que é o núcleo duro do classicismo. Essa escola de compositores foi a que atingiu o maior potencial e foram os compositores que realmente fizeram história, que são executados até hoje e normalmente eles estão entre os principais compositores das peças de concerto. A escola de Viena foi muito influenciada pelo movimento intelectual Sturm und Drang, que em alemão significa tempestade e ímpeto. Foi uma reação ao racionalismo do iluminismo, que mostra que as emoções humanas também têm seu valor. Os principais expoentes na literatura foram os poetas Goethe e Schiller. Como os compositores da primeira escola de Viena foram de uma certa forma únicos, nós não vamos criar uma generalização. Por isso nós vamos falar sobre cada um deles individualmente. O primeiro deles é Franz Joseph Haydn. Haydn é o pai da sinfonia e do quarteto de cordas. Ele compôs para praticamente todos os gêneros musicais do seu tempo, e a grande maioria permanece até hoje no repertório. Ao todo, Haydn escreveu 104 sinfonias, mais de 80 quartetos de cordas, alguns a gente não sabe se é de atribuição dele ou se foi escrito por outras pessoas, mas alguns possivelmente são de autoria dele, além desses 80. 11 concertos para teclado. Quando nós dizemos teclado nesse sentido, pode ser piano, octavo ou até órgão, são instrumentos de teclado. 29 concertos para outros instrumentos, 15 missas, 13 óperas, embora elas sejam um pouco executadas, Haydn não entrou para a história como um compositor de óperas, e 3 oratórios, que são Il Ritorno di Tobia, Die Schöpfung, a Criação, e Die Jahreszeiten, que significa as estações, que não tem nada a ver com as 4 estações de Vivaldi, isso é importante deixar claro. Juntamente com a obra O Messias de Handel, esses 2 últimos oratórios, a Criação e as Estações, são os oratórios mais executados pelo mundo. E além dessas, Haydn também escreveu muitas outras peças de vários outros gêneros que se somam a centenas. O segundo compositor, provavelmente muito conhecido pela maioria das pessoas, é Wolfgang Amadeus Mozart. A história dele se tornou de interesse mundial pelo fato de Mozart ser um menino prodígio. Dizem que ele começou a escrever música com 5 anos de idade, com patrocínio do pai, que aliás o pai dele, que foi Leopold Mozart, também compositor, foi o principal professor dele. E ele já se tornou um compositor consagrado antes dos 18 anos. Mozart viveu bem pouco, ele viveu 35 anos, mas publicou uma quantidade muito impressionante de obras. E aqui vai a lista. Mais de 41 sinfonias, ele escreveu 41 que tem um número de catálogo, mas as outras sinfonias que ele escreveu não são numeradas e algumas a gente não sabe exatamente quantas são, porque algumas até estão perdidas. Escreveu 2 sinfonias concertantes. A sinfonia concertante é um gênero híbrido entre a sinfonia e o concerto. Ela tem solistas também, mas a orquestra, nesse caso, é a que desempenha o papel principal. 27 concertos para piano, principalmente o número 21 e 23 são muito famosos. 14 concertos para outras formações. Ele tem inclusive um concerto para flauta, um concerto para clarinete, que costuma ser bastante executado aí pelo mundo. 18 sonatas para piano,
33 missas. Mozart foi um compositor muito importante de música sacra também. Ele trabalhou durante algum tempo para o arcebispo de Salzburg. 5 motetos, entre eles o famosíssimo Ave Verum Corpus, Salve o Corpo Verdadeiro, o Corpo de Cristo. O Requiem, que foi a última obra dele, que ele, aliás, não chegou nem a completar. O Graduale Sancta Maria Mater Dei. Ele escreveu outros 2 graduais, mas esse é o que chegou nos dias de hoje. A Pequena Serenata Noturna, que é um dos vários divertimentos que Mozart escreveu, mas esse particularmente se tornou uma das obras de assinatura de Mozart. As Vésperas Solemnes de Dominica, Vésperas Solemnes de Confessore, também peças do repertório sacro, do repertório religioso. E Mozart também escreveu 21 óperas, que são muito executadas no mundo. À exceção da maioria dos compositores, Mozart se destacou na posteridade também pela ópera na mesma medida dos outros gêneros. E hoje, Mozart é o 3º compositor com mais óperas executadas pelo mundo. As mais famosas são essas: Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, As Bodas de Fígaro, Così fan tutte, Die Zauberflöte, A Flauta Mágica, Die Entführung aus dem Serail, O Rapto do Serralho, La Clemenza di Tito, A Clemência de Tito, e Domeneo, Re di Creta. Mozart escreveu tanto óperas em alemão quanto em francês e em italiano, principalmente em italiano. Ele teve uma parceria com o libretista Lorenzo da Ponte, e as 3 óperas mais executadas de Mozart foram escritas por esse libretista também. Mozart escreveu a música e Lorenzo da Ponte escreveu o libreto. E Mozart, como nós já dissemos, escreveu muitas outras peças. Ao todo, no catálogo, Mozart tem mais de 600 peças. O terceiro compositor que nós vamos abordar e que também foi elevado ao status de celebridade é Ludwig van Beethoven. Beethoven nasceu na cidade de Bonn, na Alemanha. Ele se fixou em Viena e a maior parte das obras famosas dele foram compostas em Viena. Beethoven é considerado amplamente como o selo do classicismo e o inaugurador do romantismo, que é o período posterior. Ele viveu muitos dramas pessoais, sofreu maus tratos na infância, ele desenvolveu surdez em anos posteriores e foi moldado como compositor nos padrões clássicos, mas ele produziu também uma obra de caráter muito pessoal e interiorizado. Beethoven produziu menos que Mozart e Haydn, mas foi cioso de manter uma alta qualidade no seu trabalho. O ponto alto da obra de Beethoven foram as suas 9 sinfonias, todas elas amplamente executadas no mundo. As mais famosas são a terceira, a Sinfonia Heroica, a Sinfonia número 5, que é considerada, chamada de a Sinfonia do Destino. Esse título não foi dado por Beethoven, mas ela recebeu esse subtítulo. A sexta Sinfonia, que é a Sinfonia Pastoral. A sétima Sinfonia, que não tem um subtítulo aceito hoje no repertório, mas é uma sinfonia também muito famosa, principalmente por causa do segundo movimento dela, do movimento lento dela. E a nona sinfonia, que é uma obra revolucionária, que ela é chamada de sinfonia coral, e foi a primeira sinfonia que incluiu uma voz humana no último movimento, no caso, que foi escrito em cima de uma canção chamada A Ode e a Alegria, de Schiller. Schiller escreveu o texto e Beethoven escreveu a música em cima do texto. Beethoven também escreveu 5 concertos para piano. O quinto concerto, que é o Concerto Imperador, é o mais famoso deles. 16 quartetos de cordas
32 sonatas para piano e algumas valem a pena ser mencionadas porque estas já fazem parte do repertório tradicional e elas têm subtítulos. Tem a número 8, que é a sonata patética, a número 14, que é a sonata ao luar, a número 21, que é a sonata Waldstein, a 57, que é a Appassionata, e a número 29, que tem o título de Hammerklavier, ou piano martelado, assim, numa tradução bem livre. É uma sonata assim que faz muito uso de fortíssimo na hora de tocar o piano, então tem um efeito até bastante interessante. Beethoven escreveu também 2 missas. Além das missas de Beethoven, nós vamos citar algumas outras obras vocais escritas por ele. Uma é a Fantasia Coral para coro e orquestra e que já tem alguns temas que pronunciam o tema principal da Nona Sinfonia. É uma obra muito bonita, que aliás vale muito a pena ser escutada. Tem o oratório Christus am Arlberger, Cristo no Monte das Oliveiras, 4 cantatas, a ópera Fidelio. E aí é interessante dizer que, ao contrário de Mozart e Haydn, Beethoven não se dedicou muito à ópera, tendo só escrito essa. Mas Beethoven explorou bastante também a música dramática na forma da música incidental, que são números escritos para peças de teatro. As coletâneas de música incidental de Beethoven são para as peças Egmont, de Ruinen von Aten, as ruínas de Atena, que também tem, essa coletânea tem uma abertura muito interessante, muito famosa, por ser, aqui no Brasil e principalmente no México, por ser o tema de abertura dos programas do Chespirito, o Chaves e o Chapolin. König Stephen, o Rei Estevão, Die Weihe des Hauses, a consagração da casa, Die Geschöpfe des Prometheus, as criaturas de Prometeu, e aí no caso só a abertura, para Coriolano, uma abertura isolada. Beethoven também, assim como os demais compositores, escreveu muitas outras obras para muitos outros gêneros. Por último, nós vamos falar de Franz Schubert. Schubert nem sempre é incluído na escola de Viena, por não ter conhecido Mozart nem Haydn, mas foi sim um grande admirador de Beethoven. Eles conviveram em Viena no mesmo período e Schubert admirava muito Beethoven como compositor, mas também como ser humano. E assim como eles, Schubert escreveu uma obra bem numerosa e de boa qualidade. E entre a obra de Schubert nós temos 9 sinfonias, das quais as mais famosas são a número 8, que é uma sinfonia inacabada, só tem o primeiro e o segundo movimento. É a sinfonia número 9, que é conhecida como a Grande Sinfonia. 7 missas, 15 quartetos de cordas, 3 trios de cordas, 23 sonatas para piano, 8 impromptus. O impromptu é uma palavra que significa improviso. É uma peça curta para piano que não tem uma forma definida, é uma peça de improvisação mesmo. Schubert escreveu 2 séries de impromptus, as 2 séries numeradas de 1 até 4. Schubert escreveu também 11 óperas, mas a ópera não foi a especialidade de Schubert. Nenhuma das óperas de Schubert entrou para o repertório e não fizeram sucesso. Não foi isso que fez a fama de Schubert. E aí sim, Schubert tem as diversas canções, música para piano e solista, que se tornaram parte do repertório até popular na Alemanha e na Áustria, e elas são conhecidas inclusive fora desses países, até mesmo no Brasil, como é o caso da Ave Maria de Schubert, que é uma peça muito executada em casamentos, a canção Ständchen,
também conhecida como a Serenata de Schubert, e a canção Die Forelle, que significa a truta. Aliás, essa melodia dessa canção tem um uso bastante inusitado nos terminais de PABX, em eletrônicos, e ela acabou tendo uma certa fama por causa desse uso inusitado. E em função dessa melodia também existe um quinteto para piano publicado póstumamente já em 1829, depois da morte de Schubert, que é o Forellen Quintet, que chama Quinteto da Truta. Schubert escreveu, além desse, também uma quantidade muito grande de outras obras também, assim como os demais compositores. Além desses que citamos, existem também outros compositores do período clássico. Nós vamos citar alguns deles. Luigi Boccherini, que tem uma peça muito famosa também, que é o Minueto do Quinteto para Cordas em Mi Maior, Opus 11. Johann Nepomuk Hummel, Muzio Clementi, Antonio Salieri. Aliás, sobre Salieri, tem uma história que se contou depois no futuro, que Salieri mandou matar Mozart. Ele era a pessoa por trás da morte de Mozart. Mozart, de fato, ele morreu numa circunstância muito pouco esclarecida até hoje. E se criou esse mito de que, por causa da rivalidade dele, e até porque Salieri até falava um pouco essas coisas, porque ele não estava muito bom da cabeça, ele tinha contribuído para o assassinato de Mozart. Mas isso se provou que é mentira. Essa história foi muito explorada até num filme, já no século XX, não é? Já foi explorada num filme chamado Amadeus, mas é uma história puramente fantasiosa, não existe nenhuma evidência de que isso tenha acontecido, e aliás existem inclusive evidências em contrário disso. Tem também Louis Spohr, Karl Dieter von Dittersdorf e o compositor espanhol Fernando Sor, que é um compositor de música para violão, é o mais antigo expoente da música para violão. Finalmente, nós vamos mencionar os compositores brasileiros e portugueses, porque já existem alguns compositores brasileiros e portugueses que são dignos de nota, que já podem ser mencionados aí. Embora Portugal não fosse o centro da intelectualidade europeia, produziu alguns compositores dignos de nota, que é o caso de Marcos Portugal e João Domingos Bom Tempo. Mas quanto ao Brasil, nós temos uma figura muito importante para a música brasileira no classicismo, que é o padre carioca José Maurício Nunes Garcia. Ele é o mais antigo compositor brasileiro com toda a sua obra catalogada e é o principal representante da música do Brasil colonial. Ele, inclusive, foi o autor da primeira ópera escrita em solo brasileira, que infelizmente se perdeu, e tinha um texto em italiano. A ópera se chamava Le Due Gemelli. Nós vamos falar sobre esse assunto num outro vídeo. Embora muitos compositores do classicismo tenham vivido além, o final do período clássico é convencionado no ano de 1827, com a morte de Beethoven. Em seguida veio o período romântico, o romantismo, mas não teve uma ruptura. Desde o Sturm und Drang, a estética romântica já vinha começando a se manifestar, e durante esse tempo ela conviveu com as convenções consagradas do classicismo. Normalmente se considera que Schubert, Weber e principalmente Beethoven são os principais compositores da fase de transição. Eles são considerados como os últimos dos clássicos, mas também pode-se dizer que eles foram os primeiros românticos. Por hoje é isto. Inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Assim estarão ajudando o canal a crescer. Um grande abraço e até a próxima!